11. Ele tinha sal e um vidrinho de azeite, e os dois dividiram a batata. Seu aroma mineral tomou conta do recinto. A batata estava tão boa que deixou Harper com um pouquinho de vontade de chorar, e quando acabou ela lambeu o azeite e o sal das próprias mãos. Sabe do que eu sinto falta? Disse ela. Se você disser do Facebook, vai estragar uma noite linda. Sinto falta de Coca-Cola. Isso teria ficado uma delícia com uma coca. A gente pode ter fudido o planeta, sugado todo o petróleo, derretido as calotas polares e permitido o florescimento dos K, sabe, mas a gente criou a Coca-Cola. Então, caramba, a humanidade não era de todo ruim. Como espécie, talvez a gente não viva para se arrepender de ter derretido as calotas polares. É de lá que ele veio, sabia? O esporo. Tenho 80% de certeza. Por isso todos os primeiros casos aconteceram ao redor do círculo polar. O esporo estava debaixo das geleiras. E acho também que isso já aconteceu antes. Todo mundo pensava que os dinossauros tivessem sido extintos pela queda de um meteoro, mas eu acho que foi o esporo. Ele fica escondido debaixo do gelo até o mundo se aquecer o suficiente para liberá-lo de volta no ar. Aí queima tudo até o mundo ficar tão coberto de fumaça que o planeta congela outra vez. O mofo morre, com exceção de um pedacinho que fica preservado outra vez debaixo do gelo. Já houve 6 episódios de extinção na vida deste planeta. Aposto que em todos os casos foi o esporo. Você está dizendo que ele é uma célula T planetária, que ataca qualquer infecção que desequilibre o meio ambiente. Como nós, por exemplo. Ele aqueceu. É a terceira melhor teoria que eu já escutei. Gosto da ideia de que os russos criaram um superfungo na década de 1970 numa ilha de testes de armas biológicas. Acho que se chamava a Ilha do Renascimento. Eles tiveram que abandonar o local em 2000, quando o esporo se alastrou. Só que a ilha ficava num lago que secou, e os animais começaram a atravessar de um lado para outro, levando as cinzas grudadas no pelo. Todos os primeiros casos aconteceram na Rússia. Você disse a terceira melhor teoria. Existe alguma coisa melhor do que o derretimento do Ártico ou uma ilha russa de pura maldade? Também gosto da ideia de que Deus está nos punindo com pé de atleta por termos usado aqueles sapatos Crocs. Ela se serviu mais um dedinho de licor de banana. Na sua opinião médica, um golinho a mais não iria deformar o cérebro do bebê. Agora que o mundo acabou, o que você mais se arrepende de não ter feito? Comido a Julianne Moore, respondeu ele. E a Gillian Anderson. Juntas ou separadas, realmente não teria feito a menor diferença. Eu quis dizer o que você gostaria de ter feito que de fato pudesse ter acontecido. Queria ter descoberto um novo tipo de mofo para batizar com o nome da Sarah. Nossa, que filho da puta mais romântico. E você, Harper Willows? O que você sempre quis ter feito? Comido a Julianne Moore, igual a você. Aquela gostosa tinha uma bunda sensacional. O bombeiro foi pegar um pano de prato e, enquanto secava a blusa de Harper, pediu desculpas 1000 vezes por ter cuspido em cima dela seu rum de banana. 12. Ele se levantou para atiçar o fogo e voltou trazendo o arco que havia passado o inverno inteiro encostado no canto. Esticou-se na cama, segurou o arco como se fosse um violão e pôs-se a fazer vibrar sua única corda átona. Você acha que o Keith Richard ainda está vivo? Indigo. Certeza. Nada mata esse cara. Ele vai enterrar todos nós. Beatles ou Rolling Stones? Indagou ele. Ela cantou os primeiros versos de Love Me Do. Isso é um voto nos Beatles. É claro que eu escolho os Beatles. Que pergunta idiota. É como perguntar, o que você prefere, seda ou pelos pubianos? Ah, que decepção. É claro que você iria escolher os Tones. Qualquer um que anda por aí fingindo ser bombeiro quando não é, o que é que isso tem a ver com o assunto? Homens que gostam dos Tones têm fixação por piroca. Desculpa, mas é o único termo adequado. E uma mangueira de bombeiro é uma piroca fantasia simbólica. É patético. Os fãs homens dos Tones ficaram congelados na idade de 1 ano e meio, quando acabaram de descobrir a emoção de puxar a pele do próprio pênis. Já as fãs mulheres são piores ainda. Mick Jagger tem uma boca estranha e repulsiva que o deixa com cara de bacalhau, e isso excita as fãs. Elas se excitam sexualmente com homens peixe. São umas pervertidas. Então qual é a fixação dos fãs dos Beatles? A glória da xoxota. Exato. Strawberry Fields não é só um lugar em Liverpool, Sr. Rockwood. Ela estendeu a mão. Me dá isso aqui. Toda vez que você puxa a corda, está exercendo uma pressão desnecessária nas roldanas. Você bêbada fala que nem um mecânico de carros. Sabia? Eu não estou bêbada. Quem está é você. Já fui instrutora de arco. Agora me dá aqui. Ele lhe entregou o arco. Ela o posicionou em pé e correu os dedos pela corda lisa. Instrutora de arco? No ensino médio. Para o Departamento Municipal de Recreação. O que te inspirou? Jennifer Lawrence? Você tinha fantasias de ser Gataça e Verden. A Jennifer Lawrence era demais. Tomara que não tenha morrido queimada. Não, isso foi antes de Jogos Vorazes. Eu tive uma fase Robin Hood aos 9 anos. Comecei a falar dizendo tu e vós, e quando meus pais me pediam para fazer alguma coisa em casa, eu punha um dos joelhos no chão e fazia uma mesura. No auge da obsessão, ia para a escola fantasiada de Robin Hood. No Halloween? Não.
Só porque eu gostava da sensação que a fantasia me dava. Ai, meu Deus! E seus pais deixavam? Eu não sabia que você tinha sido negligenciada na infância. Fico até com um sentimento triste no... Ele fez uma pausa enquanto tentava decidir a localização de seus sentimentos tristes. Nas emoções. Meus pais são pessoas sólidas e práticas, donas de vários cães que parecem ratos. Eles foram muito bons para mim e me fazem muita falta. Sinto muito pela sua perda. Não acho que eles tenham morrido. Mas estão na Flórida. O primeiro estágio do declínio. Ele aqueceu com tristeza. Imagino que eles ponham casaquinhos nos cachorros. Às vezes, quando está frio. Mas como você adivinhou? Eles deixavam você saracotear em público fantasiada de Robin Hood, provocando o que só posso imaginar ter sido um dilúvio de gozações cruéis das outras crianças. É bem fácil adivinhar como devem tratar seus bichos de estimação. Ah, não. Eles não sabiam de nada. Eu guardava a fantasia na mochila e me trocava no banheiro da escola. Mas você tem razão quanto às gozações. Esse foi um dia difícil para Harper Frances Willows. Frances. Que lindo. Posso te chamar de Franny? Não. Pode me chamar de Harper. Ela descansou o queixo sobre a ponta do arco. Meu pai me deu meu primeiro arco de Natal quando eu tinha 10 anos. Mas tomou de volta antes do ano novo. Você flechou alguém? Ele me pegou molhando as flechas em fluido de isqueiro. Eu queria muito, muito atirar uma flecha de fogo em alguma coisa. Não importava em que. Até hoje quero. Sinto que isso iria me completar. Ver uma flecha em chama se cravar em alguma coisa fazendo check e tocar fogo nela. Imagino que seja assim que os homens se sentem quando se imaginam metendo tudo até o talo numa bunda perfeita. Eu só quero um checkzinho sexy de nada. John engasgou com mais um gole de rum de banana. Ela teve de lhe dar uns soquinhos entre os ombros para fazê-lo voltar a respirar. Tenho certeza de que você está bêbada, disse ele. Não, respondeu ela. Eu me limitei a 2 muito responsáveis copos de vômito de cachorro sabor banana. Estou grávida. Ele engasgou e começou a tossir outra vez. Vem, disse ela. Vamos atirar flechas de fogo. Quer? O ar puro vai te fazer bem. Você precisa sair mais deste buraco. Ela a encarou com os olhos úmidos. A gente vai atirar em quê? Na lua. Ah, fez ele. Um alvo grande e gordo. Eu também posso atirar? Claro, disse ela e empurrou sua cadeira para trás. Vou pegar as flechas. Tudo o que você precisa fazer é trazer o fogo. 13. O frio estava tão intenso depois da quentura com aroma de banana do abrigo do bombeiro que deixou Harper sem ar e fez suas bochechas arderem como se tivesse levado um tapa. Ela o fez dar a volta no abrigo, atravessar o mato alto na beira d'água e descer a duna até o lado da ilha que ficava virado para o oceano e não podia ser visto da margem. Quando ele teve dificuldade para caminhar na areia, estendeu a mão para trás e segurou a sua para ajudá-lo. Eles pararam junto a uma das pontas do grande veleiro montado sobre seu carrinho de aço. Dali, Harper pôde ver o nome escrito na popa em cursivas douradas reluzentes, D. Bob Shaw. O D. Bob Shaw tinha um papel proeminente nos seus planos, onde figurava nas etapas F, H e M Q. O bombeiro olhou em volta. Usava seu casaco de bombeiro de borracha como se fosse uma capa, apertado em volta do corpo. Por fim, achou o que estava procurando. A lua, um botão cor de gelo pregado na capa negra do céu. Olha ela ali. Mata logo a bicha para a gente poder voltar lá para dentro onde está quentinho. Harper segurava o arco em uma das mãos e na outra um punhado de flechas. Deixou cair todas as flechas menos uma sobre os seixos azuis e estendeu a última para ele, com a ponta na frente. Tem fogo? Ele fechou o punho em volta do carbono preto da flecha e correu a mão pela haste. Um fogo azul surgiu, como se a flecha estivesse embebida em gasolina e ele houvesse encostado um fósforo nela. Harper posicionou a flecha no arco e mirou usando a mesma linha da haste em chamas. O fogo se desprendia da flecha como uma flâmula vermelha. Ela mirou na lua e disparou. Um cometa vermelho reluzente rasgou a escuridão. A flecha subiu uns 70 metros, fez uma curva pronunciada para a direita e caiu em meio a uma chuva de brasas. Ela segurou o arco acima da cabeça. Sentia-se alegremente selvagem. Que lindo! Disse ele. Ela virou sua mão e examinou a palma. E não doeu? Nem um pouco. Não é tão difícil de entender. Não muito. A escama do dragão é capaz de transformar um hospedeiro em cinza se for preciso, mas não destrói a si mesma. Eu lhe ensinei a parar de pensar em mim como hospedeiro. Hackeei seu código e a reprogramei para esquecer que existe qualquer diferença entre mim e ela. Detesto quando você explica as coisas. Toda vez que você acaba de explicar alguma coisa, eu sempre sinto que sei menos do que sabia quando começou a falar. Pense da seguinte maneira, Willows. Você sabe que ela está no seu cérebro. Sabe que ela sente, só não fala. Se você a alimentar com estresse e pânico, ela interpreta isso como uma ameaça e rompe em chamas para iniciar seu ciclo reprodutivo e fugir. Se você a alimenta com harmonia, contentamento e uma sensação de pertencimento, ela interpreta isso como segurança. Não apenas sente o seu prazer como amplifica. Proporciona a você um retorno prazeroso, a onda mais barata do mundo. Mas em ambos os casos ela não está agindo, e sim reagindo. O que o Nick me ensinou. O quê? Interrompu Harper. Ni? O Nick te ensinou.
Ele piscou os olhos para ela, encabulado, e perdeu o fio da meada. Bom, Nick, o Nick não quer, ele não faz, quero dizer, não mais, é claro, não depois de... Ele balançou a cabeça e fez no ar um gesto de quem descarta o assunto. Por que você está metendo o Nick nesta conversa? Está me confundindo. Não fui eu quem meti o Nick na conversa, ela quase disse. Foi você. Chegou até a abrir a boca. Em seguida tornou a fechá-la e o deixou continuar. Quando vocês estão todos juntos na igreja, vocês cantam para ela. Ela gosta disso. É assim que a tranquilizam. Só que ainda se importam com palavras, e ela não se importa com palavras. Um escritor aí disse que a linguagem não é uma forma de comunicação, e a escama do dragão não poderia estar mais de acordo. Todas essas palavras dentro da sua cabeça são lembretes constantes de que você é uma hospedeira. Você precisa pensar no que quer que a escama do dragão faça por você sem palavras. Imagine como deve ser surdo, pensar pensamentos de surdo, e ter os sinais como linguagem primeira e primária. Igual ao Nick, murmurou Harper. Sim, de certo modo, disse ele, acenando novamente com a mão no ar como quem afasta um inseto irritante. Nick sente nos ossos a batida de um tambor, e se você lhe ensinar a letra de uma música ele canta sozinho, mas usando as palavras sem palavras dos surdos. Se você consegue cantar para a escama do dragão sem palavras, aí sim está falando a língua dela. Aí ela não vê mais você como separado, e sim como igual. Foi só isso que eu fiz. É só isso que eu sempre faço. Eu canto para ela uma das minhas músicas preferidas, mas sem palavras. Canto para o meu casaco de chamas e para minha espada de fogo, e a escama do dragão os cria. E foi Nick quem te ensinou? Ele também sabe fazer isso? Lançar chamas que nem você? Ele a encarou com uma expressão cansada, atordoada e triste. Então, com uma voz tão baixa que ela mal conseguiu escutar, falou, bem melhor do que eu, na verdade. Ela aqueceu. Só que não mais. O bombeiro fez que não com a cabeça. Ela absorveu aquilo, e decidiu que poderiam retomar o assunto mais tarde. Que música você canta para ela? Você não conhece. Ele fez outro gesto com a mão e olhou para o outro lado. Mas ela pensou que havia ficado aliviado por abandonar o tema de Nick. Mas quando eu te conheci pensei, bom, uma das primeiras coisas que você me disse foi um verso dessa música. Por meio segundo, pensei que tivesse alguém que ama o Dire Straits tanto quanto eu. Ela deu um passo para longe dele. Titubeou no arglido. Fechou os olhos, inspirou fundo, e começou a cantar num sussurro baixo, grave e afinado. A Lovestruck Romeu, um Romeu apaixonado sings the streets a serenade canta uma serenata nas ruas lá em Everybody Love deixa todo mundo no chão with a love song that remade com uma canção de amor que fez fins a Street League ele encontra um post steps out of deixar de sai da sombra sessuming like. Diz algo do tipo, you and me, baby. Você e eu, baby, how about it? Que tal? Ela abriu os olhos. Ele a encarava boquiaberto com os olhos brilhantes e úmidos, como se pudesse desatar a chorar. Você está brilhando, falou. Está cantando a música de que eu mais gosto no mundo e reluzindo feito um diamante num anel de noivado. Ela olhou para baixo e notou que era verdade. Sua garganta era um colar de luz cor de coral. Ela brilhava através do suéter. Ele então se inclinou na sua direção e a beijou. Um beijo cálido, afetuoso, com sabor de rum, café, manteiga, noz pecan, cigarro e homem inglês. Afastou-se e a encarou com um ar hesitante. Sinto muito, falou. Tomara que não. Você está com gosto de chocolate. Ouvi dizer que uma colher de açúcar ajuda mesmo o remédio a descer. Isso é remédio. É uma parte importante da sua recuperação. Toma 2 e me chama de manhã. 2? Ela tornou a beijá-lo, depois recuou e riu da cara que ele estava fazendo. Agora vamos lá, John. Sua vez de atirar. Vai atirar bem. Você é inglês. Tem o sangue de Robin Hood correndo nas veias. Toma. Ela lhe entregou o arco. Mostrou-lhe onde pôr as mãos, chutou seus pés para fazê-lo abrir as pernas. Puxa o cabo até o canto da boca, assim, explicou, imitando o gesto para ele. Treina sem flecha um pouco. Ele treinou, balançando-se no frio cortante, com as narinas vermelhas e o resto do rosto cor de cera clara. Que tal? Estou parecendo o Errol Flynn? Está um filho da puta muito do boa pinta, respondeu Harper. Ela recolheu uma das flechas nas pedras, segurou-a dentro de um dos punhos cerrados, fechou os olhos e enrugou a testa de concentração. O que está fazendo? Ela não olhou para ele, mas sentiu seu olhar sobre si e ficou satisfeita. Nesse instante, soube que iria conseguir. Foi como saber que você ia acertar o centro do alvo antes mesmo de a flecha sair do arco. Harper viu na mente o modo como iria mover as mãos após dizer você e eu, baby, que tal, sem usar nenhuma palavra. Viu tudo, e nesse momento soube como era fácil. Não era preciso fazer nada para se conectar com a escama do dragão. Nesse sentido, era igualzinho a estar grávida. Sentiu a música nos tendões e nas terminações nervosas, sentiu a fluir feito sangue, sem som algum, sem palavras, sem nem mesmo a lembrança de palavras. Você e eu, baby, que tal? Ela se acendeu. Quando abriu os olhos, viu uma chama sem calor jorrar da palma de sua mão, uma chama azul e mística que rodeou toda a flecha, e deu um grito de susto e a deixou cair. O bombeiro agarrou seu braço e bateu com sua mão debaixo do próprio casaco para extinguir a chama. Sardas surgiram muito vermelhas em suas faces.
Ele estreitou os olhos por trás dos óculos. O que você está fazendo? Nada, respondeu ela. O que pensa que está fazendo, pelo amor do bom Deus? Você quer morrer? Eu só queria ver se... Mas ele já tinha virado as costas, com as abas do casaco esvoaçando, e começado a subir laboriosamente a duna. Ela o alcançou no cume da subida, o ponto mais alto da ilha. O abrigo estava logo abaixo, encastrado no flanco do morro. Musgo e algas marinhas cobriam o telhado. Ela tentou segurar seu ombro, mas ele se virou e afastou a mão dela para longe. Olhou-a com uma expressão atarantada e séria, os olhos semicerrados por trás das lentes quadradas. Era isso, então? A ideia era me embebedar e me dar mole para ver se conseguia me enganar e me fazer te ensinar a morrer queimada? Não, John. não. Eu te beijei porque eu quis. Sabe o que aconteceu com a última pessoa que resolveu querer tirar um coelho em chamas da cartola? Eu sei o que aconteceu. Não sabe, não. Você não faz a menor ideia. Ela virou cinza. Enquanto falava, ele recuava tropegamente para longe dela. Eu sei que ela morreu. Sei que foi horrível. Cala a boca. Você não sabe nada a não ser que eu tenho uma coisa que você quer, e vai fazer o que for preciso para conseguir. Me deixar de porre, se mostrar, trepar comigo se necessário. Não, disse ela. Teve a sensação de estar presa num pé de urtiga. Não conseguia se desvencilhar, e tudo o que dizia era um passo mais para dentro do emaranhado cheio de espinhos. John, por favor. Você não sabe o que aconteceu com ela. O que ainda está acontecendo com ela. Não entende nada sobre a gente. O bombeiro atirou o arco em cima do telhado, e foi então que ela percebeu que ele havia andado para trás até pisar no abrigo. Ele recuou mais um passo. Fica longe de mim. E nunca mais faz o que acabou de fazer. Ele estendeu as mãos. Uma luz dourada pulsava em sua escama do dragão. Suas palmas viraram duas travessas rasas transbordantes de chamas. A não ser que você queira queimar assim para sempre. John, para com isso, para de se mexer. Fica onde está aí. Ele não estava escutando. Deu mais um passo para trás e abriu os braços. Asas de um fogo fulgurante se espalharam por suas mãos e desceram pelas laterais do corpo como se fossem uma capa. Uma fumaça preta jorrou de suas narinas. A não ser que você queira passar o resto da vida no inferno, disse ele. Igual a mem, MMM. Seus olhos se arregalaram de espanto. Ele começou a girar os braços sem parar na tentativa de se equilibrar, e desenhou no ar arcos flamejantes. Levou um dos joelhos ao chão, esticou-se para frente e agarrou um punhado de mato. Durante um segundo de imobilidade perfeita, ficou pendurado num ângulo torto. O mato comprido e duro se transformou em fios de cobre e queimou dentro de sua mão quente. John. Gritou ela. Ele caiu, desceu quicando pelo telhado de zinco e despencou pela borda para dentro da noite. Ela ouviu bater na duna com um baque, uma pancada, um arquejo e um leve grunhido. Silêncio. Não quebrei nada, disse ele lá para cima. Não precisa se preocupar. Estou bem. Ele tornou a se calar. Só o pulso, talvez, falou, com uma voz subitamente desconsolada. Harper fechou os olhos e expirou aliviada. Ai, disse o bombeiro. 14. Depois de ela encaixar o semilunar de volta, o osso entrou no lugar com um tlec carnudo e um grito esganiçado. E enfaixar seu pulso outra vez, fez o bombeiro beber 2 conchas de água congelada e engolir 4 comprimidos de Advil. Obrigou-o a se deitar. Então se deitou de conchinha atrás dele em sua cama de solteiro, com o braço ao redor da sua cintura. Seu babaca, falou. Teve sorte de não quebrar essas costelas outra vez. Ele pôs a mão machucada por cima da sua. Desculpa. Pelo que eu falei. Não quer me contar? O que aconteceu com ela? Não, respondeu ele. Você quer mesmo escutar? Ela pensou que já sabia quase tudo da história, mas apertou o polegar dele entre seus dedos para lhe informar que estava preparada para ouvir. Ele suspirou, um ruído cansado, exausto. De vez em quando a Sarah e eu vínhamos remando até aqui, sabe, até o chalé desta pequena ilha, para ficar longe dos outros. Ellie não vinha com a gente. A essa altura ela já tinha se tornado completamente notívaga, e passava a maior parte do dia dormindo, armazenando energia para suas expedições noturnas. Nick vinha, mas em geral pegava no sono depois de um piquenique nas dunas. Havia camas no chalé, mas ele gostava de dormir no barco a remo. Curtia o embalo das ondas e o modo como o barco se chocava nas pilastras. Nessa época tinha um pequeno cais aqui, ao lado do chalé. Bom, não tinha problema ele dormir no barco. Assim Sarah e eu podíamos tomar um vinho, pegar um pouco de ar puro e fazer o que os adultos gostam de fazer dentro do chalé. Um dia, depois de almoçar frango frio e uma espécie de salada com uvas passa, a gente deu uma namorada sonolenta entre os lençóis. Na hora em que estava pegando no sono, Sarah me pediu para ir ver se o Nick estava bem. Eu saí, descalço e de calça jeans, e vi um pequeno jato de chama saindo do barco. Tenho certeza de que teria gritado, só que senti tanto medo que fiquei sem ar. Cambaleei até o cais tentando gritar o nome dele, como se Nick pudesse ter escutado. Tudo o que saiu foi um chiado fraco. Tive certeza de que iria encontrar o menino em chamas. Só que ele não estava em chamas, estava respirando chamas.
Toda vez que o barco batia nas pilastras, do cais ele tossia uma nuvem de fogo vermelho em forma de cogumelo e dava uma risadinha sonolenta. Não acho que estivesse de todo acordado nem soubesse muito bem o que estava fazendo. Sei que não reparou que eu estava ali olhando. Afinal, não podia me ouvir nem estava olhando na minha direção, e toda sua atenção sonolenta estava concentrada naquele seu truque com as chamas. Eu a essa altura já estava ajoelhado no chão. Minhas pernas tinham perdido as forças. Passei uns 2 ou 3 minutos olhando para ele. Ele soltava anéis de fogo, então agitava os dedos e soltava um dardo de chamas para passar pelo anel. Finalmente consegui me levantar, embora meus joelhos ainda tremessem. Voltei trôpego para o chalé. Minha língua estava grudada no céu da boca, e precisei beber água antes de conseguir falar. Acordei Sarah delicadamente e disse que precisava lhe mostrar uma coisa e para ela não ficar com medo. Disse que tinha a ver com o Nick e que ele estava bem, mas que ela precisava ver o que ele estava fazendo. E a levei até lá. Quando ela viu o fogo jorrando do barco, ficou com as pernas bambas também, e tive que segurar seu braço para ela não cair. Mas ela não chamou o nome do filho, não gritou. Deixou que eu a levasse até ele, e confiou em mim que não havia motivo para entrar em pânico. Ficamos parados ao seu lado e passamos uns bons 5 minutos vendo ele brincar com fogo, até que ela não conseguiu mais se conter e estendeu a mão para dentro do barco para tocar nele. Passou a mão por seus cabelos, e ele saiu do transe em que estava e passou alguns instantes tossindo fumaça preta e piscando os olhos sonolentos. Apareceu numa das laterais do barco com um ar encabulado, como se o tivéssemos surpreendido vendo uma revista de mulher pelada. Sarah subiu no barco, com o corpo inteiro tremendo, e tomou o filho nos braços. Fui atrás dela. Passamos um tempão sentados juntos sem dizer nada. Ele disse à mãe que não estava ferido, que aquilo não tinha lhe causado nenhuma dor. Disse que estava fazendo aquilo há dias e que nunca doía. Disse que sempre fazia dentro do barco, porque alguma coisa no balanço do mar o ajudava a entrar naquele estado. Foi enumerando seus muitos feitos. Conseguia soltar fumaça pela boca, soprar jatos de chamas e acender uma das mãos igual a uma tocha. Disse que tinha criado pequenas andorinhas de fogo e as feito sair voando, e que às vezes tinha a sensação de voar junto com elas, às vezes sentia que ele próprio era uma andorinha. Pedi para ele nos mostrar, e ele disse que não podia, não naquela hora. Disse que depois de pôr fogo em si mesmo às vezes precisava de um tempo para recarregar. Depois de lançar andorinhas, foi assim que descreveu o fato na língua dos sinais. Às vezes era difícil se aquecer, pois ele sentia calafrios e tinha a sensação de estar ficando gripado. Eu quis saber como ele estava fazendo aquilo. Ele explicou da melhor maneira que conseguiu, mas é só um menino pequeno e a gente não aprendeu grande coisa, não nesse dia. Ele disse que dava para colocar a escama do dragão para dormir ninando-a devagarinho e cantando para ela como se canta para os bebês. Mas é claro que o Nick é surdo e não tem a menor ideia do que seja o som de alguém cantando. Ele disse que achava que a música era igual à maré ou à respiração, algo que fluía para perto e depois fluía de novo para longe, numa espécie de ritmo tranquilizador. Disse que criava esse fluxo na mente, e então a escama do dragão sonhava o que quer que ele quisesse que ela sonhasse. Criava anéis de fogo, ou andorinhas de chamas, ou o que mais ele quisesse. Eu disse que não entendia e perguntei se ele poderia me mostrar. Ele olhou para a mãe, e a Sarah aqueceu e disse tudo bem, que ele podia tentar me ensinar a fazer aquilo, mas que se um de nós algum dia se machucasse teríamos que parar na hora. Minhas aulas começaram na manhã seguinte. 3 dias depois, eu conseguia acender uma vela. Em uma semana, estava lançando cordas de fogo feito um lança-chamas ambulante. Comecei a me exibir. Não conseguia me conter. Quando Ellie e eu saíamos em uma das nossas missões de resgate, eu produzia uma parede de fumaça para criar uma fuga impressionante. E uma vez, quando fomos perseguidos por um bonde da cremação, virei para eles e entrei em combustão, me transformei num imenso demônio ardente alado para assustá-los. Eles fugiram uivando de medo. Como eu adorava ter minha própria lenda. Adorava que me encarassem, que cochichassem sobre mim. Não existe no mundo droga mais viciante do que a celebridade. Eu me gabava com Sarah de que ter pegado a escama do dragão era a melhor coisa que já tinha me acontecido. Dizia que, se alguém inventasse uma cura, eu me recusaria a tomar. Que a escama não era uma peste. Era a evolução. A gente muitas vezes conversava sobre as ideias que eu tinha em relação à escama do dragão, como era transmitida, como se vinculava à mente, como produzia enzimas para proteger Nick e eu das queimaduras. Eu disse que a gente conversava sobre as ideias que eu tinha. Na verdade, o que acontecia era que eu ficava falando e ela escutava. Eu gostava de ter uma plateia para minhas ideias e teorias. É isso que deveria constar no atestado de óbito dela, sabe? Sarah Sorey morreu de tanto escutar John Hawkwood. Em certo sentido, foi isso que aconteceu com ela. Eu me lembro do dia seguinte, a primeira vez em que me transformei num diabo e assustei todo um bando de homens armados. Levei Sarah até a ilha para um piquenique e uma trepada de comemoração. Ela estava calada, perdida nos próprios pensamentos, mas eu estava entretido demais com a minha própria grandeza para reparar direito. A gente transou, e depois eu fiquei deitado na cama, me sentindo um astro do rock. Um astro do rock, enfim. Ela se levantou, pegou a calça jeans e tirou do bolso uma garrafinha cheia de um pó branco. Perguntei o que era aquilo. Ela disse que era cinza infectada. Aí, bem na minha frente, despejou o pó na bancada da cozinha e cheirou.
Ela se envenenou de propósito. Fez isso antes de eu ter tempo para gritar. Sabia tudo sobre como se infectar, claro, porque eu tinha dito a ela exatamente como o esporo se propagava. 3 dias mais tarde, as primeiras marcas apareceram nas costas dela. Parecia que o diabo a tinha açoitado com um chicote em brasa. Eu estava certo quanto ao modo de transmissão, mas pela primeira vez não senti prazer algum em dizer eu já sabia. Menos de 4 semanas depois, ela morreu. 15. Ele fez uma careta e segurou o pulso direito com a mão esquerda. ¿Cómo está, Ador? Pergunto Harper. Não é tão difícil falar sobre esse assunto quanto eu pensei. É bom lembrar dela, até das coisas ruins no final. Às vezes eu acho que passei os últimos 9 meses acendendo fogos porque é bom queimar coisas. Tipo, se a Sarah queimou, o resto do mundo pode queimar também. Incêndio criminoso é tão bom quanto Prozac. Ele se calou, pensativo. Ai, merda. Você não estava perguntando sobre a dor psicológica, né? Pois é, eu estava perguntando sobre o seu pulso. Está bem dolorido, para dizer a verdade. É normal? Depois de os ossos do pulso saírem do lugar pela segunda vez? É, sim. Ele entrelaçou os dedos da mão que não estava machucada nos dela. Olhou para a fornalha do outro lado do recinto, cuja portinhola aberta deixava entrever um quadrado de chamas amarelas saltitantes. Me incomoda um pouco o fato de isto aqui estar gostoso, falou. A gente está só se abraçando. Nem tirou a roupa. Eu não deveria ter te beijado lá fora. A gente tinha bebido. Estava se divertindo. Harper, eu ainda sou apaixonado por ela. Tudo bem, John. Isto aqui não significa nada. Só que significa, sim. Para mim significa alguma coisa. Tudo bem. Para mim também significa alguma coisa. Mas a gente não vai fazer nada em relação a que você precise se sentir mal. Ninguém te dava um abraço desde que ela morreu, e as pessoas precisam de abraços. Precisam de proximidade. A lenha chiou e estalou na fornalha. Só que ela não morreu. Não está viva, mas também não está morta. Ela está presa. Eu sei. O bombeiro virou a cabeça para encará-la, com os traços emaciados contraídos de alarme e espanto. Já faz um tempo que eu sei, disse Harper. Eu a vi uma vez. Dentro do fogo. Sei que tem alguma coisa ali, de toda forma, alguma coisa na fornalha que você está mantendo viva. Mas, seja lá o que for, não tem como ser uma pessoa. Não tem como aquilo ter consciência. Uma chama não pode ter consciência. O esporo pode. É assim que a fênix parece viva. Ela está viva. Faz parte de mim. Igual a uma mão. O corpo da Sarah queimou, mas a moça no fogo ainda vive. Enquanto eu mantiver o fogo aceso, alguma parte incombustível dela sobrevive. Você deveria dormir. Não acho que eu vá conseguir. Não com o pulso latejando deste jeito. Além do mais, talvez não seja só eu quem precise contar. Talvez você também precise ouvir, antes de seguir mais por essa estrada em que está e acabar se matando igual a ela.